Boa noite, igreja do Senhor. Paz seja convosco. Que responsabilidade, hein? Mas Deus tem algo preparado aqui para você nessa noite. Levante as suas mãos. Você não saiu da sua casa à toa. Você não saiu do seu serviço correndo para a igreja à toa. Você sabe por quê? Porque nesse altar tem provisão para a sua vida. Nesse altar tem provisão para a sua casa. Nesse altar tem cura. Nesse altar tem restauração. Nesse altar tem vitória. Nesse altar tem provisão. Aplauda o Senhor, irmão. Aplauda o Senhor, porque essa noite é noite de você romper barreiras. Cutuca o irmão do lado aí. Cutuca ele. Fala assim: irmão. Não, irmão. O que você falou aí, quase que eu fiquei gripado de tão gelado que foi. Fala com fé. Fala com autoridade. Fala assim: irmão. Hoje é noite de vitória, de prosperidade. O altar vai prover tudo. Então, não fique calado perto de mim. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Começa a fazer o barulho que os céus gostam, irmão. Começa a adorar ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Irmãos, coloca para mim, por favor. Quero aproveitar você de pé ainda. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração, porque em algum momento da minha vida, eu vivi em determinado tempo da minha vida, eu vivi como o pai desse cara aí. Mas só que Deus, Ele tinha um propósito para a minha vida. Daqui a pouquinho eu vou falar lá na frente. Tinha Ezequias 25 anos. Quantos anos ele tinha, igreja? 25. De idade. Quando começou a reinar. E reinou 29 anos. Quantos anos, igreja? 29. Em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Pode passar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Daqui a volta lá só um pouquinho. Algumas traduções, essa aqui é a CF, a King James, a NVI, algumas outras Bíblias vai falar antecessor, predecessor. Só que Davi não era o pai do rei Ezequias. Daqui a pouquinho eu vou falar para você mais um pouquinho. Pode passar. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Coloque a mão na altura do seu coração. Só até que basta. Você vai falar com o Senhor, para o Senhor falar no teu coração nessa noite. Se caso sair uma palavra deste altar, de fé, de esperança, porque vai sair, você toma posse dela. Fala para o Senhor: meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor a minha vida aqui nesta noite, como vaso de barro que sou. Meu Deus, como pequenino que sou, me usa, ó Deus, para poder transmitir a Tua palavra para a vida dos meus irmãos aqui, meu Deus. Que a palavra de hoje possa edificar a caminhada da fé deles. Meu Deus, que todo mal, que todo levante do inimigo, que levantou contra essas vidas, que já possa cair por terra agora, pelo nome de Jesus. Que se caso houver, ó Deus,
num raio de 5 mil metros quadrados, um demônio possa cair por terra agora, bata em retirada agora, porque eu não aceito, porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos para poder batalhar sobre o nosso favor, em nome de Jesus, é o que eu te peço agora. Pode se assentar, igreja. Amém. Irmãos, redobre a sua atenção, porque eu quero te explicar primeiramente esses 3 versículos, para mim chegar na onde eu quero chegar nesta noite, para você receber a palavra de Deus. Ezequias foi um rei que fez tudo que o Senhor aprovou. Ezequias, se você for pegar no capítulo 3, vai falar que no capítulo 29, no versículo 3, vai falar que a primeira coisa, no primeiro ano, do primeiro mês do seu reinado, pastora Shirlene, você sabe o que ele fez? Ele restaurou as portas, ele abriu as portas do templo. E o que acontece? O pai dele, que era o rei Acás, ele foi um homem, Michel, que Deus reprovou. Um homem que construiu vários altares, irmã Lu, vários altares para vários deuses pagãos. Ele era um rei idólatra, mas o rei Ezequias, ele não quis seguir o princípio do pai, Fernando. Ele falou assim: olha, o rei Davi governou com muita soberania, o rei Davi governou com muita retidão, o rei Davi era um homem temente a Deus. E quando ele assume, pastor Eliane, o seu reinado, ele já manda destruir todos os altares que Acás fez. Ele mandou destruir todos os altares. Aqui em Judá, em Jerusalém, só vai ter um rei, e esse é o seu rei, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que te trouxe aqui nessa noite, é o Deus que vai te libertar, é o Deus que vai te curar, é o Deus que vai te prosperar, é o Deus que vai entrar nas suas causas difíceis e impossíveis, e vai trazer neste altar, e vai bater um martelo, e vai te dar a vitória. Você crê nessa palavra, meu irmão? Aplauda o Senhor. Irmão, olha para você ver, Bruno, ele via o pai dele fazendo todas as coisas erradas, ele não poderia corrigir o pai, mas quando chegou a vez dele, ele com certeza, ele ouviu, ele soube, em tudo que Davi fez, ele inspirou no rei Davi para ter um governo de excelência, um governo perante a Deus, onde Deus ia prover tudo aquilo que ele precisava. Agora eu começo só a introduzir a mensagem. Agora, tem que tomar cuidado aqui para não apagar a mensagem, né? Mas não apagou não, irmãos. O primeiro tópico dessa mensagem é: o altar é um lugar de onde nós temos que entregar todas as nossas aflições e todas as nossas lutas. É esse altar aqui, é este altar. A Bíblia vai nos falar em 2 Crônicas 32, vai estar lá esse capítulo todinho para você ler da história do rei Ezequias. Ele vai falar, a palavra de Deus vai nos falar que o rei Ezequias, ele foi confrontado pelo rei Senaqueribe da Síria. Ele se levantou, missionária Camila, contra o rei Ezequias.
E aí ele virou e falou assim: ó, pega essa carta aqui e vai até o rei Ezequias, entrega ele lá. E eles chegaram até o rei Ezequias. Quando Ezequias, que foi um homem de fé, ele já tinha, irmão, no capítulo 29, ele restaurou o altar. Se ele não tivesse restaurado o altar, de uma coisa eu tinha certeza: ele iria perder a guerra, ele iria perder todas as batalhas. Porque quando nós não confiamos em Deus, quando nós confiamos nos nossos braços, quando nós confiamos no achismo, a gente perde. Ele só foi capaz de vencer a guerra contra o rei Senaqueribe, foi porque ele tinha restaurado o altar. E eu falo para você nessa noite, aonde o rei Ezequias colocou esta carta. A hora que leu a carta, a primeira coisa que ele fez, juntamente com o profeta Isaías, ele foi até o templo, Michel. Ele foi até o templo, dobrou os seus joelhos e falou assim: Senhor, esse homem, tudo que ele falou aqui, que o Senhor não é Deus, que o Senhor não é ninguém, que o Senhor não vai nos salvar, eu apresento ao Senhor. Toda a minha aflição do seu povo está nas suas mãos, Senhor. Está nas suas mãos. Agora eu pergunto para você: aonde você tem colocado as tuas lutas? Aonde você tem colocado as suas dificuldades? Porque não adianta você falar para mim que você não tem luta, que você não tem diversidade, que você não tem problema, porque todos nós aqui temos. Seja na família, seja no trabalho, seja na área financeira, seja na área da saúde, todos nós temos. Na onde você tem colocado o seu problema? Tem pessoas que colocam a dificuldade, a luta, nas rodinhas de amigo, coloca num barzinho, tomando uma cervejinha. Vou na casa da minha irmã, vou fofocar com ela, vou colocar com ela as minhas conversinhas. Não, irmão, o lugar que você tem que colocar as suas lutas, as suas dificuldades, é no altar, porque é do altar que sai a resposta para a sua vida. Muitos aqui já chegaram aqui destruídos, desanimados, mas quando teve um encontro com o altar, com Deus, Deus o ergueu. E muitas das vezes nós esquecemos que a vitória, Felipe, ela não sai do homem, mas ela sai de Deus para nós. Você está entendendo? Fala com o seu irmão do lado e fala assim: a vitória, ela sai do altar para a minha vida. Aplauda o Senhor. Vocês já pensaram, durante toda a nossa caminhada, quanto desafio, quantas lutas, quantos problemas nós já passamos? Só que muitos desanimam, muitos param, muitos desistem. Sabe por quê, Michel? Porque não olha para o altar, não olha para Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, quem é o altar na nossa vida, irmão, pode levantar o capiroto, pode levantar o diabo, pode levantar quem for, não vai te vencer,
Porque Deus, Ele dá ordem aos anjos para poder te guardar, para poder te proteger, para poder te sustentar, irmão. Só que você tem que sair aqui nessa noite entendendo que é no altar que vence todas as lutas. Em alguns momentos da minha vida, eu pensei que era do meu jeito, que era nas forças dos meus braços, que eu ia vencer lutas, batalhas, missionária Camila. Mas eu nunca venci. Eu nunca venci. Porque é Deus que te dá a vitória naquilo que você precisa. Para de achar que você sabe muito. Para de achar que você é forte. Nós somos fortes quanto nós estamos com Ele. Sem Ele nós não somos nada. Nós só somos cheios da presença se Ele estiver conosco. Nós só somos prósperos quando Deus está conosco. Porque não adianta prosperidade se você não tiver paz, se você não tiver Deus, se você não tiver a presença de Deus. Nada você tem, irmão. Nada você tem. O altar é lugar onde nós reafirmamos a nossa fé. É desse altar aqui, irmão. É desse altar aqui. Quando você usa a sua fé, quando você sai da sua casa, como você saiu hoje, muitas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão, mas você está. Deus preparou essa noite para você. Você veio buscar algo, e esse algo que te completa vem do altar para a sua vida. Você veio usar a sua fé, e quando você usa a sua fé no altar, irmão, Deus responde. Olha aqui. Se o rei Ezequias, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele recebeu a carta. Ele foi bater papo com outras pessoas. Ele foi pedir conselho. Não, ele foi para o lugar que resolvia. Ele foi para o templo. Restaurou o templo. Ele mostrou para mim e para você que somente existia um Deus em Israel, um Deus soberano. Ele reafirmou que a sua fé estava em Deus, um Deus único. Ele, Senhor, tudo que esse homem falou, ele não falou foi para mim não. Ele falou foi para o Senhor. Ele falou foi para o Senhor. Que o Senhor não é o Deus que ele pensa que o Senhor é. Deixa eu falar algo com você. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem colocado o que você tem buscado? Fé, irmão, é acreditar naquilo que não existe, mas Deus já proveu. Fé, eu estou com o meu carro, com o Celta, mas eu já creio que Deus vai me dar outro. Fé é acreditar, eu estou doente, mas eu estou curado. Fé é acreditar que você não tem casa, mas Deus já preparou a casa para você. Isso é fé. Se você for pelo que está acontecendo, não é fé, é lógica. Fé é acreditar, Bruno, Fernanda, naquilo que nós não estamos vendo. Começa a usar a sua fé, acreditar que Deus vai fazer acontecer. Eu não estou vendo, mas já está acontecendo. Deus já está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus já está operando.
Ah, Senhor, eu não estou vendo nada, mas Deus já está provendo a casa, Deus já está provendo o serviço, Deus já está provendo a porta de emprego, Deus já está provendo tudo aquilo que você precisa. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Deixa eu falar o terceiro tópico dessa mensagem. Estou quase finalizando. O altar, ele tem resposta para a sua vida. É desse altar que vai sair a resposta. É da boca do profeta que sai a resposta. É da boca de Deus que sai a sua resposta. A resposta que você precisa sai daqui. Sai das pessoas de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus não fala com as pessoas, Juliana, mas Deus usa as pessoas para falar com a gente. Sabe uma das coisas que eu tenho pedido para Deus? Eu falei assim: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espiritual para mim poder ver coisas que eu não estou vendo. Abre os meus entendimentos para mim começar a entender coisas que eu não entendia. Porque é do altar que vai sair a resposta que eu preciso. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para você. Ana precisava de um filho. Queriam ter um filho. Que foi quem? Gente do céu, ninguém sabe? Samuel, profeta Samuel. Vamos repetir: profeta Samuel. Só que ela ia para o templo, ia, e nada acontecia. Só que a resposta só veio para Ana depois que ela foi resposta para o altar. Quando ela foi resposta para o altar, Deus foi resposta para a vida dela. E deixa eu te perguntar, cutuca o irmão do lado aí e fala assim: você tem sido resposta para o altar? Porque quando ela foi resposta para o altar, ela fala: Senhor, o filho que o Senhor me dá, ele vai ser para a tua honra, para a tua glória, ele vai ser um profeta. Deus foi resposta para ela. Começa a ser resposta para o altar, irmão. Começa a ver o que o nosso altar está precisando. Muitas das vezes o altar nosso, o altar meu, o altar seu, ele quer que nós se entregamos verdadeiramente. Não é simplesmente vir numa quarta-feira ou num domingo, não. Servir a Deus, ser resposta para o altar, vai muito mais do que isso. Nós temos que ter a fé e entregar verdadeiramente, para a gente ser resposta. A gente é resposta ganhando almas, a gente é resposta ajudando pessoas, a gente é resposta orando por pessoas. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos entregado para o altar algo? Fala comigo, o altar. Não, gente, mais forte, mais forte. Isso aqui, gente, isso aqui é para espantar tudo. O altar responde tudo aquilo que eu coloco nele. Aplauda ao Senhor. Deus quer que você seja a resposta. Deus quer que você seja a resposta na vida de outras pessoas. Porque quando você ser resposta, Ele vai transbordar tudo aquilo que você não tem, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que vai agregar na sua casa, na sua família. Deus tem tantas coisas para entregar na sua vida, mas muitas das vezes
Está faltando atitude nossas. Está faltando a entrega verdadeira. Está faltando, quem sabe, a atitude de chegar em algum dos nossos líderes e falar assim: eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero servir, eu quero fazer mais. Deus não te chamou para ser simplesmente um ouvinte da palavra. Deus te chamou para você fazer a obra dele. Fazer a obra não é só o pastor não, irmão. Não é só a pastora não, não é só os missionários, não é só os intercessores. Aqui para você ver, ó. Aqui, ó, tá fazendo a obra, irmão. Tá intercedendo, tá servindo. Isso aqui, ó, é ser resposta. Seja resposta no altar. Seja resposta na sua família. Quanto tempo que você não reúne a sua família e seja resposta fazendo uma oração, orando, compartilhando uma palavra? E eu aprendo algo. Muitas das vezes, Felipe, a gente quer muito vitória, mas muitas das vezes a gente não está disposto a pagar o preço para a vitória que nós queremos. Você quer coisas grandes? Começa a fazer coisas grandes. Começa a ter atitudes diferentes. Irmão, eu falei isso com um pastor numa reunião que nós tivemos. Se Deus não me abençoar de eu trocar de carro, para mim não tem problema. Se eu não conseguir fazer algumas coisas do meu projeto de vida, aumento de salário, não tem problema. Mas uma única coisa que eu pedi, e eu falei com o meu pastor, é que a presença de Deus, que esse ano de 2025, ela não aparte de mim. Porque se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo, pastor. Não adianta eu ter carro novo, se eu não tiver com a presença de Deus. Abra os teus olhos nessa noite. Começa aqui, ó, no altar. Começa sendo resposta essa semana. Domingo tem culto, irmão. Domingo tem culto, Santa Ceia. Um dos cultos mais importantes, todos são importantes, mas o domingo da Santa Ceia é o mais importante. Você vai ser resposta na vida de alguém? Convide. Seja como André. Convide uma pessoa. Ah, Caio, mas eu não sei pregar não. Irmão, não precisa saber pregar não. Você só tem que ser resposta. Fala assim: ó, irmão, eu estou passando aí na sua casa, tal hora, você ir para um lugar comigo. Depois você paga uma pizza no final do culto para essa pessoa e está tudo certo. Seja a resposta. Entendeu, Michel? Entendeu, Bruno? É o altar que vai resolver. O altar resolve tudo aquilo que nós precisamos. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Nós já vamos orar. Já quero passar para o nosso pastor.